gente, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje é um vídeo super especial, onde eu vou mostrar pra vocês, né, como é que eu faço a minha pizza caseira. Vocês me pediram tanto lá no Instagram pra eu gravar essa receita, e aí eu resolvi trazer ela pra cá pro YouTube, tá? Hoje é quinta-feira, não é o dia que normalmente eu faço esse tipo de comida, mas hoje nós tivemos o desejo de fazer uma noitezinha especial nossa, né? Pra quem me acompanha aqui sabe que nós temos esse hábito de todas as noites, né, nos vlogs, geralmente eu compartilho muito isso. A gente faz algo especial pra nós, mesmo que seja simples, pra assistir uma série, um filme ou pra trabalhar juntos, mas pra ter esse momento nosso de casal que é muito importante. E aí hoje nós resolvemos fazer a noite da pizza caseira. E se você quer ter essa ideia aí pra você fazer também com o seu marido, ou até mesmo essa receita pra alguma dia especial que você vai receber visita, é super bacana e prático, rápido e bem mais econômico do que você ter que comprar várias pizzas fora, né? E se você gosta desse tipo de vídeo de receita, já deixa teu comentário aqui embaixo pra eu saber e pra eu trazer mais vídeos assim pra vocês, tá? Então vamos ao vídeo de hoje. Batedeira a postos. E aí, só um adendo, né? Se você não tem batedeira em casa, você pode sim fazer a massa na mão. A única coisa que vai ser mais difícil é só você sovar, que vai demorar um pouquinho mais. Mas o ponto ideal é quando a massa já não está mais grudando nos dedos, sabe? Quando ela desgruda por completo, aí ela já está no ponto certo. E aí daí em diante, depois disso, todos os outros processos são iguais. O que vai diferenciar mesmo é só que você vai sovar na mão. Mas aqui, o processo que você vai fazer na batedeira é o mesmo que você faria na mão. Vamos colocar aqui agora o leite morno, a manteiga para derreter, o fermento e vamos misturar um pouquinho, né, para derreter essa manteiga. A quantidade de leite são 250 ml, de manteiga são duas colheres de sopa e o fermento são 10 gramas ou uma colher de sopa. Mas todos os dados da receita, todos os produtos e as quantidades vão estar aqui embaixo, tá? Eu não vou dizer ao longo do vídeo para ficar mais prático. Agora que a gente mexeu, a gente acrescenta sal, açúcar e o fermento. Na verdade não é fermento que a gente acrescentou, tá, gente? É a farinha de trigo, sem fermento. Quando você for fazer a massa na mão, a diferença também tá aqui, que eu tinha esquecido. Você não vai acrescentar a farinha toda de uma vez, porque aí vai ficar difícil. Você vai, coloca um pouquinho, sova, depois coloca mais um pouquinho, sova, tá bom? E aqui agora a gente bate por uns 15, 10 minutos, vê como é que tá a consistência e depois, se necessário, bate mais um pouquinho. Prontinho, gente, a massa já está completamente sovada. Ela está, ó, desgrudando da mão, super macia. Agora a gente vai fazer o quê? Vai transferir para uma outra tigela e vai deixar descansar. Você deixa por pelo menos umas 7 horas, 5 horas, sabe? Porque aí ela vai ficar, quanto mais tempo você botar ela para descansar, mais ela vai aumentar de tamanho e mais ela vai ficar macia. Prontinho, aí você leva a massa para descansar pelo esse período que for, num local que não tenha umidade, o máximo quentinho possível. Você pode até fazer o seguinte, pré-aquecer o teu forno, né? Ligar teu forno ali a 180 graus por 5 minutos, desliga, depois que você desliga você pode colocar a massa lá, porque isso vai também antecipar esse fator dela de crescimento, né? Vai desenvolver ainda mais o fermento que tem na massa. Vai fazer com que ele cresça mais rápido, né? E a massa vai ficar ali num lugarzinho quentinho, aconchegante para ela ficar cada vez mais macia. E aí pronto, agora nós vamos esperar esse tempo e quando ela tiver descansado o suficiente, né? Aí eu volto por aqui para falar para vocês como é e continuar com a nossa receita. Anoiteceu por aqui, a nossa massa está lá ainda descansando, né? Mas eu decidi voltar porque enquanto ela tá lá descansando e o Danuso não chega do curso pra gente colocar no fogo, no forno, na verdade, eu tava aqui pensando o quanto que esses momentos são importantes, sabe? Do casal. E aí eu queria partilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu recebo muitas perguntas, principalmente agora porque eu tenho 2 filhos, né? De meninas, de mulheres, me perguntando como é que eu consigo, como é que nós conseguimos, tendo 2 crianças, ainda ter tempo para nós 2. E aí eu comecei a pensar assim, né, que talvez para muitas pessoas algo que para nós é simples, pode ser que não seja, né? E aí vale a pena a reflexão, vale a pena a gente comentar. Bom,
Antes mesmo de casar, de ter os nossos filhos, algumas coisas para nós já tínhamos como fundamental, né? A noção de que o marido e mulher, eles são importantes, de que os filhos eles vão vir, mas a nossa relação precisa sempre estar bem para que a gente possa educar bem os nossos filhos, para que eles possam ter o amor dos pais. Essas coisas a gente já tinha uma certa noção antes de casar, né? E aí depois que o José nasceu, a gente foi vendo o quanto que isso era necessário. E nós tínhamos claro, né, que antes de sermos pais, nós somos esposos. E isso não nos impede de cuidar bem dos nossos filhos, de fazer o melhor por eles. Mas nós já entendíamos também que o nosso casamento era importante. E aí quando o José nasceu, a gente começou a criar esses momentos, né, pra gente ter a dois. Claro, nos primeiros dias, no primeiro mês, não é fácil, porque o bebê ele demanda muito, mama muito, necessita muito da gente. Então é natural que a gente tenha um olhar muitas vezes mais voltado para o bebê, porque ele necessita mais nesse primeiro momento. Mas a gente não pode esquecer que nós somos mulheres, assim como também não podemos esquecer que somos esposas, que temos um relacionamento, que temos um esposo que nos ama e que também necessita de nós. Não no mesmo grau que os nossos bebês, né? Mas a gente precisa também nutrir e cuidar do nosso casamento. E aí algumas coisas que a gente foi vendo que era necessário, que era importante para nós, né? Além dos 4 hábitos básicos para a educação das crianças, né? Incluindo neles o sono. Se vocês quiserem saber mais, pesquisem aí para esse vídeo não ficar tão comprido. Eu não vou colocar aqui sobre isso. Mas falando do sono, que é um dos hábitos básicos para as crianças e é muito importante no desenvolvimento motor, no desenvolvimento psicológico, cerebral, enfim. Nós entendemos que ensinar o nosso filho a ter essa independência de dormir sozinho, de ter sempre um horário ali, uma rotina, de um horário fixo para ir dormir, não deixando assim, sabe, a banda voou, como a gente diz assim, ao léu. Isso era importante para ele, mas também era importante para nós, porque tendo esse horário fixo para que ele vá para a cama e tudo mais, a gente pode depois desse tempo, né, desse momento que ele dorme, dedicar para o nosso casamento, dedicar para os nossos outros trabalhos que não davam para ser feitos enquanto ele estava acordado. E aí a gente foi começando a trabalhar essas coisas, né? No começo era o quê? 15, 20 minutos, às vezes era um tempo que nós tínhamos para nós, com ele mesmo aqui em mim mamando, e a gente foi adaptando, até que a rotina foi estabelecendo, ele foi modificando a questão do sono dele, até dormir sozinho, dormir por mais tempo, enfim, a gente foi fazendo essas adaptações, né? Buscando sempre ao longo do dia, fazer com que ele tenha boas sonecas para dormir bem, né? E que a gente consiga dar de conta das demandas, das tarefas, fazendo aos poucos, para à noite a gente consiga ter esse tempo para nós. E aí a gente foi fazendo isso. E aí quando a Ana nasceu, a gente já tinha meio que essa rotina. A diferença é que com ela, né, aí seriam 2 para ter rotina, para ir dormir. E aí a gente já tinha, né, todo esse ciclozinho com o José, de estar na cama no máximo 7 horas da noite. E aí agora com a Ana, né, a gente também faz isso. Ela tem ali meio que um padrãozinho não determinado ainda, assim, fixo, porque ela ainda é muito novinha, só se dá para ter rotina, começar uma rotina específica com bebês a partir de 3 meses, mas ela já tem um horário fixo no qual ela vai dormir. Isso não significa que ela vai dormir a noite inteira, mas ela sabe, né, desde já, que aquele horário é o horário que ela toma o banho, dorme, e depois disso a gente vai nos dedicando para as nossas coisas, né? E aí, o que é que a gente costuma fazer? A gente ou senta para ver uma série, come ali o que tiver pronto, ou a gente faz algo especial. O especial que eu digo, uma batatinha, um hambúrguer quando tem, comer uma tapioca, enfim, qualquer coisinha, um lanchinho, né, específico pra gente, como o de hoje, por exemplo, que é a pizza, que é diferentão. A gente foi entendendo que esse tempo era importante para nós, né, para nutrir o nosso casamento e para que a gente tenha um relacionamento saudável. E aí a gente faz sempre assim, as crianças dormem no máximo até 7h30, no caso da Ana, né? E aí depois que eles dormem, a gente tira um tempinho para assistir algo junto, para comer, para conversar,
do nosso dia, dos nossos projetos, dos nossos planos, dos nossos trabalhos. Quando a gente não vai fazer algo assim específico, né, não vai assistir uma série, quando a gente tem alguma demanda de trabalho para ver junto, a gente deixa para ver também nesse horário e assim a gente vai conseguindo, né, nutrir esse tempo a dois. No começo, como eu disse para vocês, não era algo assim tão específico, tão longo, né? Mas a gente ia fazendo da forma como dava. E isso é muito importante, que vocês entendam, né? Principalmente a mãe, que muitas vezes esquece um pouco esse lado da esposa, o lado da mulher, né? E foca somente no bebê. O bebê, ele é importante, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser nutrido, ele precisa estar bem, mas você também precisa estar bem, o teu relacionamento precisa estar bem também, porque senão você acaba muitas vezes nem cuidando do teu filho direito, ou porque você vai fazendo de qualquer jeito, ou porque você tá triste, ou porque você tá mal-humorada, amargurada e não sabe muitas vezes o que é, né? E às vezes é porque você vai esquecendo esses outros lados, que é fundamental para nós mulheres também. E aí é isso que eu queria partilhar, conversar com vocês, né? Tenham esses momentos a dois, façam nem que seja 15, 20 minutos para conversar, se você tá cansada, né? Para conversar ou para pedir mesmo algo, para vocês terem ali esse tempo para estarem juntos, é fundamental no casamento, né? E aí eu sempre gosto de ficar fazendo pequenas surpresas, ou seja, arrumando a mesa de um jeito especial, né? Com coisas simples, como eu posto de vez em quando aqui no Shorts, se você não viu, dá uma olhada depois minhas mesas postas simples. Seja fazendo uma comidinha que meu marido gosta, seja colocando uma coisa diferente que eu sei que ele vai gostar, sabe? A gente aqui mutuamente, eu tô falando de mim, mas o Danujo também faz muito isso pra mim. Ele sabe o quanto que arrumar a mesa é importante pra mim, então tem dias que ele arruma ela pra mim, e aí no outro dia, né, que às vezes ele fica trabalhando até mais tarde, eu vou dormir pelo cansaço mesmo, e até mesmo pelas vezes que eu acordo de madrugada. E aí a gente vai, né, fazendo isso, nutrindo esse carinho, esse amor, fazendo as pequenas coisas um pelo outro, que é fundamental, né? E é isso. Daqui a pouco eu vou começar a preparar a massa. Ela tá lá descansando ainda. E aí daqui a pouco, antes dele sair do curso, né, da aula, ele me manda mensagem e aí eu vou abrir a massa, vou colocar ali recheio, molho, essas coisas e já ponho no forno para quando ele chegar, ela já tá lá, né? E não tá muito tarde pra gente comer. Enfim, e é isso. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês esse processo. Prontinho, aqui tá a nossa massa, ela já deu uma crescida, não deu tanto que deveria, né, porque o ideal era deixar ela ficar mais tempo, mas eu já vou abrir aqui, mas eu já vou dividir ela em duas, que a gente vai usar em duas pizzas, né, a de hoje e a de sábado, aí eu vou dividir ela em duas. Essa daqui eu vou, né, amassar ela novamente, vou pôr na bacia, vou cobrir porque ela vai continuar crescendo pra gente usar no sábado. E aí aqui nós vamos fazer a seguinte coisa, aqui está a nossa forma de pizza, eu tenho essa vazada, e aí eu vou vir com a farinha de trigo, vou jogar um pouquinho aqui da farinha de trigo na forma, que é pra ajudar a desgrudar, enfim, todas essas coisas, né? Venho com a minha massa da pizza, faço ela assim, né, nesse formato redondo, coloco ela aqui bem no centro e agora a gente vai abrir a massa. Se você tiver aquele rolo é mais fácil, né, de você poder abrir. Como eu não tenho, eu vou dar uma dica pra vocês que é abrir a massa com um copo mesmo. Aí eu venho com o meu amado copo e vou abrindo a minha massa. Agora eu vou colocar aqui o molho de tomate. Eu gosto desse de pedaços aqui da Heinz. Por quê? Porque ele é muito saboroso, né? Eu gosto bastante. A gente aqui em casa gosta muito dele. Apesar de não ser o mais saudável. Mas é o que a gente mais prefere comprar. E aí eu vou colocar aqui e vou mostrando pra vocês como é que eu monto. Aqui assim, e aí agora sim eu faço a borda antes de espalhar o molho. Para fazer a borda eu vou só enrolando aqui mesmo, essa parte que eu deixei passando, eu só vou enrolando ela pra dentro.
certinho. Pra mim, essa daqui é a quantidade ideal de molho. E aí, essa nossa pizza, ela vai ser de calabresa com queijo, né? Eu vou usar o queijo coalho que eu tenho aqui. E aí, eu vou primeiro fazer o quê? Coloco a calabresa, depois coloco o queijo por cima e aí eu vou mostrar pra vocês também. Pronto, aqui a nossa pizza está montada. Não tá mais elegante do mundo, mas tá o que deu e está bom para o nosso gosto. E aí, agora o que? Ela vai para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 10 minutos, né? O pré-aquecimento mínimo do forno. E aí a gente coloca nele a 200 graus por 35 minutos. A gente vai olhando, depende muito do forno, né? A gente vai olhando. Quando a gente vê que a massa já tá douradinha embaixo, a gente vai e tira. Mas é basicamente isso que a gente deixa por no mínimo uns 35 minutos. Pronto, gente, pizza finalizada. Agora a gente só vai o quê? Partir e comer. Então é isso, se você gostou desse vídeo e quer que eu grave mais vídeos nesse estilo, né, de receitinhas, nesses nossos momentos a dois, né, as ideias que a gente vai tendo aí, comenta aqui embaixo que eu vou e trago pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!